Hoje vou resumir, vou falar sobre um livro de um dos meus autores favoritos, que é o Dan Ariely. Essa é a segunda edição, né, uma edição revista e ampliada de um clássico. Eu li o livro original anos atrás, eu precisei relê-lo agora nessa nova versão, que é o Previsivelmente Irracional. As forças invisíveis que nos levam a tomar decisões erradas. Bom, isso serve para várias coisas na vida, para você como pessoa física, para você como pessoa jurídica, e para mim, que sou uma estudiosa do comportamento do consumidor, uma profissional que atua na área de gestão de marcas, é imprescindível. Bom, ele faz o comparativo sobre economia tradicional e economia comportamental. A tradicional é aquela que presume que nós, seres humanos, somos lógicos e racionais, oferta e demanda, que nossas escolhas são baseadas em atributos, em preço, no que é justo, no que realmente a gente necessita, não no que a gente deseja. A comportamental, ela depende muito mais do contexto, das situações. E nesse livro, o autor, o Dan Ariely, que é maravilhoso, ele traz várias forças que influenciam esse nosso comportamento. Tá? Então são várias forças, eu trouxe aqui, eu fiz algumas anotações para eu não esquecer, como sempre eu faço, não tenho a presunção de ser uma resenha, mas para te instigar a comprar e a ler o livro, porque é sensacional. Bom, uma das forças é a relatividade, a importância nas nossas decisões de a gente fazer comparações do contexto onde aquela oferta de valor nos é apresentada, aquela situação de compra nos é apresentada, e o efeito dos chamarizes, né? Do que a gente faz com que a gente escolha entre uma coisa e outra. Um exemplo clássico é uma oferta do New York Times que ele estava oferecendo. Para você fazer a assinatura do canal digital, $59. Somente do impresso, 125. Do digital mais o impresso, 125 também. Então, quando esse experimento foi apresentado para os alunos, público-alvo, que é assim que o Dan Ariely faz, tá? Então, todas essas forças são comprovadas em experimentos científicos, muito bem controlados. Então, quando ele fez essas ofertas, digital por 59, impresso por 125 e digital e impresso por 125, o que aconteceu? 16 pessoas compraram o digital, 84 o digital e o impresso, que saía por 125, e ninguém comprou o impresso por 125 porque via claramente uma desvantagem. Daí, eles resolveram tirar esse impresso de 125, que é o chamariz. O que aconteceu? 68 compraram. De 16 que compraram o digital na oferta anterior, com o chamariz do impresso a 125, passaram para 68 compraram o digital. E o digital e o impresso, que anteriormente tinha sido 84, passou para 32. O que aconteceu? O impresso a 125, a gente sabia que ninguém ia escolher, porque você podia comprar o digital mais impresso pelo mesmo valor. Mas a gente colocou ali para dar um chamariz, para facilitar com que as pessoas comparem. Então, comparado com o impresso a 125, o digital e o impresso a 125 ficou muito mais atrativo. E quando a gente tirou esse chamariz, o digital acabou prevalecendo. Vocês percebem? Então, isso ele traz vários exemplos aqui, todos eles aplicados. Outra coisa importante, uma força importante que ele fala, daquela falácia da oferta e da demanda, que na verdade a gente usa sempre referências e âncoras para as nossas decisões. Então ele conta o caso, por exemplo, quando no Tahiti se evidenciou as pérolas negras, as pérolas pretas, que ninguém usava na época, então ninguém percebia valor. Tentaram vender, ninguém comprava. Daí, tiveram uma grande ideia de fazer um colar maravilhoso e colocar esse colar maravilhoso na Quinta Avenida de Nova York, junto com rubis e esmeraldas e diamantes. O que aconteceu? Quando essas pérolas pretas foram colocadas juntos com essas joias já reconhecidas de grande valor, elas foram ancoradas ali e passaram a desfilar nos mais ricos pescoços nova-iorquinos, E essa âncora de preço, de posicionamento, ela não só define aquela compra imediata, mas ela serve para várias coisas. Então, por exemplo, quando a Starbucks ela lançou uma nova experiência, se as pessoas fossem comparar o preço do café da Starbucks com de uma qualquer lanchonete, iam achar muito caro, mas quando a gente compara, ele criou uma experiência de consumir café tão diferente que a comparação fica muito distante. Gente, preço zero, o efeito do preço zero é impressionante, do grátis. Então ele fez um experimento também de colocar Lindt, chocolates Lindt e Hershey's. Então Lindt, todo mundo sabe que é um chocolate suíço maravilhoso.
Então, quando eles colocaram, né, para as pessoas pagarem 0,15 para uma trufa do Lindt e 0,1 do Hershey's, bem menor, o que aconteceu, né? 73% pegaram o Lindt e 27% Hershey's. Agora, quando eles descontaram esse 1 centavo, então de 0,15 foi para 0,14 o Lindt e o Hershey's de 0,1 foi para grátis. E se inverteu, 69% escolheram o Hershey's e só 31% Lindt. A diferença de preço permaneceu 14 centavos. Mas agora o Hershey's de 0,1 passou a ser grátis. E grátis tem um efeito mágico, maravilhoso. É um lugar diferente na nossa mente. E você vai ver que a gente não... Isso não é racional, né? Isso é puramente emocional. Tem sobre as normas sociais e sobre as normas de mercado. Uma creche em Israel percebeu que vários pais deixavam para pegar os filhos depois do horário estabelecido, né? Que eram 19 horas, uma coisa assim. E resolveu fazer o seguinte, eu vou colocar um valor. Quem quiser pegar o filho, quem for pegar o filho depois das 19 horas vai ter que pagar uma multa. O que aconteceu? Muitos pais passaram a pegar o filho depois das 19 horas. Por quê? Antes, né, era um combinado de pegar às 19 horas, era uma norma social, era um acordo. Quando você muda para uma norma econômica e você paga, você se sente no direito de executar aquilo. Então, mais pais começaram a pegar os filhos atrasados e não resolveu o problema da escola, que ela queria fechar às 19 horas e por aí vai. Fala da procrastinação, do problema que a gente tem com o autocontrole. Então, como que a gente faz para não procrastinar? Gente, me interessa muito isso, a gente buscar um antídoto para essa procrastinação. Então, por exemplo, fazer alguma coisa, algum estímulo que nos beneficie. Uma coisa funciona, o professor dá datas para a gente executar, a gente fazer exercícios com amigos, com personal trainer, ou você mesmo com você mesmo. Por exemplo, você quer perder peso e você é um cinéfilo, assista filme enquanto você está na esteira, faça alguma coisa que te incentive. Outra coisa importante é a supervalorização, mais uma força aí, tá? A supervalorização do que a gente tem, do que a gente possui. Quando a gente possui algo, a nossa perspectiva muda. Então ele fez um experimento, tem um jogo de basquete, ele dá todo o contexto universitário, que não tem ingressos para todo mundo que quer, então eles fizeram um sorteio. E depois desse sorteio, né, com nível de interesse total, eles entraram em contato com as pessoas que foram sorteadas, se elas queriam vender o ingresso, e quem não foi sorteado, se tinha interesse em comprar. O que aconteceu? As pessoas que tinham o ingresso, elas resolveram cobrar, em média, $2.400 pela partida. E quem não tinha, falou que pagaria até 175. Olha a diferença. Então, a gente se apaixona por aquilo que a gente já tem, a gente enfoca mais no que a gente pode perder. Então, quem tinha o ingresso de basquete, daquela final, pensava na experiência de vida que ele ia deixar de ter. E quem vai comprar, pensa, no que eu poderia fazer com aquele dinheiro, ao invés de investir no jogo de basquete. E a gente presume, o terceiro item nesse caso, que as pessoas vão ver o nosso objeto de venda com a mesma perspectiva que nós vendedores, mas a perspectiva é diferente. Gente, não preciso nem dizer, né, que essa propriedade, né, essa posse, essa ligação, supervalorização da propriedade não está relacionada só a bens materiais, mas também sobre os nossos pontos de vista. Pontos de vista, você sabe muito bem. Uma outra coisa interessante é que a gente tem impulso por manter as portas abertas, a gente tem dificuldade em abrir mão de coisas e isso nos impede, nos atrapalha e faz com que a gente faça escolhas irracionais por ter receio de perder algo. Fala também sobre a gestão das expectativas, né? Então, como a expectativa regula a nossa experiência. Então, tudo aquilo que a gente experimenta depende muito da expectativa que a gente tem. Eu até fiz uma anotação que fala assim, simplesmente dos preconceitos e dos conhecimentos prévios. Então, a gente é tendencioso. Então, se alguém vai me servir vinho numa barraquinha de praia, num copo de plástico, a minha experiência é diferente do que eu receber o mesmo vinho, né, num restaurante francês. Por aí vai. Ele fala da expectativa, por exemplo, das pessoas de um violinista super famoso, tem os ingressos esgotados numa grande casa de espetáculos de Nova York, e as pessoas brigavam para ter e pagavam caro, e colocaram esse mesmo violinista no metrô de Nova York e poucas pessoas pararam para prestar atenção tocando a mesma música sobre as mesmas condições. Então, o efeito das expectativas, né, como nos relacionam.
A questão do preço, né, mostra realmente a relação, a gente associa preço à qualidade e a gente tem esse impulso inconsciente de quando a gente tem uma redução de preço, a gente já assume que a qualidade é inferior. Isso mostra descontos também. Em descontos também a gente tem. Ele fala sobre desconfiança, né? Como a gente tem uma desconfiança social, né? Nos bens comuns. Então ele também faz experimentos interessantes, do tipo, todo mundo vai colocar 10 dólares aqui. Se todo mundo colocar 10 dólares, depois a gente vai dobrar e cada um vai receber 20 dólares, só que é anônimo. Então, se alguma pessoa não coloca, né, que foi o que aconteceu, reduz o share depois. E todo mundo fala, alguém não colocou. Então, resolve não colocar depois e o bolo vai sempre diminuindo, porque alguém espertinho, entre aspas, resolveu ganhar vantagem. E isso acontece no coletivo em muitas situações do nosso dia a dia que causa uma erosão da confiança que abala a nossa sociedade. E como seria diferente? Ele fala sobre o contexto de caráter, das situações que nós somos desonestos. Eu tenho um resumo de um livro dele aqui no YouTube falando exatamente sobre isso. Então, é um livro inteiro, mas a história é mais fácil quando é mais fácil a pessoa roubar. Quando você pega uma caneta do teu ambiente de trabalho e leva para casa, não é seu, você tá pegando. Só que você não se sente desonesto se você pegasse 10 centavos que tá numa moeda em cima da mesa de alguém, você consideraria roubo, mas levar uma caneta para casa você não considera roubo. Normalmente, resumidamente, é assim. Gente, e ao comportamento, como a influência dos outros decide as nossas escolhas. Então, experimente também no restaurante. Quando as pessoas fazem o pedido em voz alta, elas são influenciadas pelos pedidos das outras ou pelo que as pessoas vão achar da escolha dela. A gente tem muita necessidade de originalidade. Então, quanto mais necessidade de originalidade uma pessoa tiver, mais ela vai ser influenciada na sua decisão pela presença de outros. Se todo mundo fizer o pedido em particular escrito, normalmente é diferente. As pessoas, isso comprovado também, elas se permitem levar por essa influência, fazer escolhas que não seria a melhor experiência para ela, para parecer bonito na foto, para parecer original e tudo mais. Gente, eu tentei resumir e falar as coisas mais importantes desse livro que todo mundo deveria ler, tá? Dan Ariely é um autor sensacional.